A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a penúltima desse trimestre. Pois é, nós estamos já na penúltima lição dessas lições bíblicas a respeito da igreja em Jerusalém. E nós, durante todo esse período, nos dedicamos a estudar e aprender a respeito da igreja que nasce em Jerusalém e que tem tanto a nos ensinar, mesmo depois de tantos anos. Isso é uma confirmação de que a palavra do Senhor não passa, e nós temos certeza que ela continua viva, nova e apta ao nosso conhecimento, à nossa instrução e à nossa inspiração. Que Deus te abençoe por você ter estado conosco aqui, não sei se em todas as aulas, mas na maioria delas. Essa foi a nossa primeira oportunidade de estarmos juntos durante todo este período, mas eu não quero perder tempo, já quero ir para essa aula de hoje, lembrando a você que os slides que eu uso na minha aula estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar gratuitamente, utilizar na sua sala de aula, utilizar para o seu recurso de estudo ou até mesmo para se aprofundar nessas questões todas que nós vamos levantar nessa aula de hoje. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Quando nós olhamos para essa verdade, nós vamos ver que com o aumento da perseguição, chegou a hora de sair de Jerusalém e levar o evangelho além. Isso é uma necessidade, não só uma necessidade, como uma ordenança bíblica. Nós já aprendemos bastante a respeito disso, a respeito da igreja que tem essa chama missionária, mas hoje nós vamos perceber que pessoas comuns e leigas foram engajadas e capacitadas pelo Espírito Santo para a obra da evangelização. Então, os primeiros a multiplicarem a mensagem do evangelho foram pessoas comuns, pessoas do dia a dia, não foram os 12, não foram os diáconos, foram pessoas que saíram, engajadas na missão de comunicar a Cristo a todas as nações. E a mensagem do evangelho foi então adaptada para diferentes culturas, alcançando os gentios, sem comprometer a sua essência. Então, sim, a gente vai perceber que a mensagem ela recebeu uma adaptação, uma contextualização cultural, mas ela permaneceu a mesma. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é justamente isso que nós vamos aprender na lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Queridos, o textuário nos conta que havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, as quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a verdade prática nos diz, faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Atenção, faz parte da missão da igreja. E aí a gente precisa entender que a missão, ela engloba algumas coisas. A principal delas, a ousadia, a contextualização da mensagem e o compromisso com o discipulado. Primeiro, a necessidade de fazer. Segundo, a necessidade de fazer corretamente. E terceiro, a necessidade de não apenas anunciar, mas discipular aqueles que aceitarem a Cristo. Então, esses serão temas essenciais para a nossa reflexão na aula de hoje, e a gente já vai começar com a palavra-chave da lição, que é justamente missão. E eu coloquei um textinho aqui que fala que missão é o chamado permanente e vital da igreja. É permanente porque não passa, é uma ordenança contínua, e vital porque sem ela a igreja é morta, feita com fé, coragem e amor, sempre orientada para alcançar os não alcançados e consolidar a fé dos novos convertidos. Então, a missão é um chamado permanente, ela é feita com fé, com amor, ela é orientada a alcançar os não alcançados e ela vem para consolidar, por intermédio do discipulado, a fé dos novos convertidos. E a imagem é justamente essa, Esses varões que se dispuseram a sair dos muros de Jerusalém, muito por conta da perseguição, e foram anunciar essas verdades aos gentios de todo o mundo. E aí a gente vai ver que a igreja primitiva não podia esperar pelo mundo vir até ela. Não, ela saiu para alcançar o mundo, movida pelo Espírito Santo. Ela não esteve inerte, ela não esteve parada, mas não, ela esteve realmente vivendo a chamada do Senhor Jesus para anunciar as suas verdades em todo o mundo. Então, eu quero já provocar a turma perguntando aqui, para você que me acompanha, será que estamos realmente vivendo a missão que Cristo nos chamou? Ou apenas falando sobre ela? E aqui é um ponto importante, irmãos, porque quando o tema é missão, tem duas formas de encarar essa temática: fazendo missão ou falando dela.
E muita gente é muito boa de falar, mas hoje nós vamos entender que Cristo nos chamou para fazer missão. E fazer missão é ir ao encontro dos não alcançados. Não existe missão sem essa disposição de ir. É o texto que nos conta, nas palavras de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é fazer missão. Também é investir tempo e recursos no próximo. A obra missionária é a respeito do próximo, a respeito de quem vai receber, a respeito de quem vai digerir, se decidir a Cristo. Então, Atos 11, 29 vai dizer, cada um conforme o que pudesse, socorra aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, há um investimento no fazer missão para aqueles que precisam se mover em generosidade para esses grupos. E, por último, mais ou menos importante, fazer missão é testemunhar onde estiver, mesmo em meio às dificuldades. E aí o texto bíblico de Atos 11, 19 ao 20 vai dizer, e os que foram dispersos não anunciavam a ninguém a palavra, senão aos judeus. Falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Havia um clima de tensão, mas ainda assim eles foram até o fim, testemunhando onde estavam e falando de Jesus em toda circunstância. Bom, mas tem gente que não faz missão, mas fala muito bem. E o que é esse falar, né, de missão? Tem gente que reduz a obra missionária ao discurso. Fala muito, tem muita eloquência, parece até que é um franco apoiador de missões, mas é só alguém que fala sobre o tema. E 1 João 3,18 vai dizer, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então eu preciso me mover em obras e em verdade, não só de palavras. E a gente precisa entender que muita gente deixa os desafios para outros enfrentarem. Isso é simpatizar com a missão, mas não agir. Lucas 10, numa aplicação livre aqui, diz, pedirei operários à seara, mas não aceito ir, né? É como se fosse adaptação, né? Eu vou falando a respeito, Senhor, envia ceifeiros, né? Mas eu mesmo não vou. Envia outros, não a mim. Quando, na verdade, eu tenho que dizer, Senhor, que eu vá e que eu também encontre outros que me acompanharão. E, por fim, ignorar o custo do compromisso. Filipenses 2,4, cada um olhe para que não é prioritariamente seu, mas também para o que é dos outros. Então, nós temos que entender que se nós formos alcançados, aqueles que não conhecem a Cristo merecem conhecê-lo e que seja, quem sabe, através das nossas vidas. Ou seja, fazer missão, obedecer o chamado de Cristo para compartilhar o evangelho com o mundo perdido. E aí eu trago mais uma provocação. O que tem te impedido de sair da zona de conforto e viver essa missão de forma plena? Porque há uma diferença enorme em viver o evangelho na zona de conforto e viver o evangelho fazendo o ID. Viver na zona de conforto é permanecer em ambientes seguros sem sair da igreja local. Querido, ser crente na igreja é maravilhoso. É um ambiente propício. É onde nós podemos falar com segurança, porque estamos entre os nossos pares. A zona de conforto é quebrada quando nós saímos desse lugar seguro, evitando não os riscos e desafios da missão, apoiando missões apenas com palavras ou doações ocasionais. Prefere servir onde há menos oposição e maior aceitação. Eu já vi gente falar, eu quero ir para as nações. Quais? Austrália, Estados Unidos. Não que não seja difícil, né, irmãos, anunciar Jesus em qualquer circunstância fora do seu país natal, mas com toda certeza tem muita gente seletiva sobre o que é fazer missão, sobre o que é de fato servir a obra missionária. Ao contrário disso, quem vive não na zona, mas fazendo o ID, é alguém que vai onde o evangelho não foi anunciado, mesmo que seja difícil. E às vezes, querido, o evangelho que não foi anunciado está no vizinho da frente, está no vizinho do lado, está no companheiro de trabalho. Então é muito interessante isso, porque quem vive o ID dedica tempo, esforço e recursos consistentemente. Ele está com a cabeça e o coração na missão de alcançar os povos. Enfrenta a rejeição, perseguição e sacrifícios por amor a Cristo. Por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. E viver a missão é uma entrega total de vida e coração. Ou seja, fazer missões é mais do que uma atividade, um evento ocasional, é uma postura de vida constante que reflete o compromisso com a expansão do reino de Deus e o amor às almas perdidas. E aí nós temos que entender que, em suma, fazer missões é ser discípulo em ação. Discípulo em ação.
obediente ao mandato divino e sustentado pela presença de Jesus até a consumação dos séculos. Então, avante, discípulo. Levante-se, esteja em ação, esteja em atividade, esteja pronto para ir, porque ser discípulo em ação é muito mais do que uma atividade, é uma identidade. Ser um discípulo em ação não é algo que eu quero fazer, mas é algo que eu preciso ser. É isso que vai transformar toda a vida. O crente que prega Jesus pela vida está fazendo missão sem pausas, integrando fé e prática no dia a dia. Porque a missão não é um evento, mas um estilo de vida. Não é apenas quando há culto de missões, campanhas evangelísticas ou conferências. Não, é um estilo de vida 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como ser crente. Você é crente o tempo todo, você é integralmente crente. Você não é parte disso. Eu costumo dizer que nós temos que entender que quando alguém é pai ou torna-se pai, ele não é pai de segunda a sexta e folga domingo e sábado. Não. Ele é pai 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim também, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos integralmente cristãos. Então, a nossa geração precisa entender que ser já é um testemunho e viver já é uma pregação. Se você só é crente na pessoa bendita de Jesus, você já testemunha com seu testemunho, com a sua escolha. Mas quando você vive aquilo que você professa como fé, você já está pregando. Então, a introdução nos diz que o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. A consciência missionária nasce quando a palavra, o Espírito e a identidade em Cristo transformam cada crente em testemunha viva do Evangelho. Como é que eles estavam tão conscientes da necessidade de pregar? Porque a palavra havia tocado seus corações, porque o Espírito havia os capacitado por intermédio da descida gloriosa do favor de Deus sobre a igreja em Jerusalém. E Cristo havia transformado cada crente em uma testemunha, uma continuação do ministério do Senhor. Então, no primeiro ponto, nós vamos ver que uma igreja com consciência missionária, o Evangelho para além das fronteiras de Israel. O texto, irmãos, que é objeto de estudo dessa lição, narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou essa dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes. Quais crentes? Esses cristãos leigos, esses homens que saíram para anunciar. Então a perseguição, que parecia uma tragédia, na verdade, foi o motor que fez a igreja cumprir o ID. Isso é interessante, irmãos, porque Deus usou o desconforto para mover os crentes além das fronteiras, levando-os a Fenícia, Chipre e Antioquia. O que parecia perda gerou multiplicação. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso saber que Deus guia a história. Deus está não manipulando a história, mas guiando a história à sua vontade soberana. Então, o desconforto gera mudança, e a mudança gera crescimento. E uma vez que o crescimento acontece, ele gera impacto para o reino. Desconforto gera mudança. Mudança gera crescimento. E o crescimento, impacto para o reino. Se a igreja de Jerusalém tivesse permanecido apenas no conforto, o evangelho talvez não tivesse avançado tão rápido. Então, por isso que eu digo sempre que Deus transforma perseguição em plataforma, dor em direção e desconforto em crescimento. Talvez a situação que você tem vivido parece ser tão desafiante para ti, mas Deus está te guiando a sair desse lugar comum. E quem sabe, se utilizar desse espaço novo, dessa experiência nova que você tem vivido, para a glória de Deus, para que ele seja conhecido por intermédio do teu testemunho. E aí eu gosto muito dessa citação que eu vi por esses dias na internet, como se fosse uma frase de Deus que diz: se eu tivesse te deixado confortável, você nunca teria saído de lá. Isso vale para tudo, irmãos. Isso vale para tudo, até mesmo para um bebê na barriga de uma mulher. Quanto mais ele cresce, menor fica o espaço, até que consequência disso seja, ele vem à luz. Então Deus, ele faz isso. Ele está nos tirando desse lugar confortável desde o nosso nascimento. Então, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão, a revista vai trazer para nós que esses irmãos foram espalhados pela Fenícia, Chipre, Antioquia, mas nós precisamos entender que eles foram dispersados, mas não estavam dispersos. Dispersados, mas não dispersos. Eles foram espalhados geograficamente pela perseguição, mas não perderam a espiritualidade. Eles não estavam espalhados espiritualmente. Eles estavam coesos.
Então a identidade deles não foi fragmentada pelo medo. Estamos sendo perseguidos. É melhor que eu deixe essa pregação. Não, ao contrário. Eles se fortaleceram pela missão. Se estão perseguindo, é porque sabem que o que nós temos feito aqui não é coisa de homens, mas a obra de Deus. Então, em qualquer território, eles permaneciam centrados em Cristo e chamados do ID do Senhor. Então, muitos cristãos hoje, irmãos, diante de pressões sociais e culturais, acabam se dispersando espiritualmente. Deixam de testemunhar, se escondem ou se desiludem no ambiente. Mas o exemplo da igreja primitiva nos mostra que é possível estar longe de casa e ainda ser fiel à missão. Seja na faculdade, no trabalho, em outra cidade ou até na internet. Sim, até aqui, nesse espaço virtual, precisamos ser cristãos dispersados, mas não dispersos. Nós temos que estar fora do lugar comum, mas completamente dentro da visão do ID do Senhor. Então eu gosto muito e tenho comentado aqui com vocês que tenho lido muito a respeito dos pioneiros da nossa denominação. E concluí o Diário do Pioneiro Gunnar Wingre e estou lendo agora também o livro que o filho de Daniel Berg escreveu. Mas eu trouxe aqui uma citação para nós e vale a pena ler na íntegra e vou até aqui ler com você porque eu tenho um comentário a ser feito. Olha só o que diz o livro, o Diário do Pioneiro Gunnar Wingre, a respeito da obra missionária no Brasil nos primeiros anos. Lutando para se adaptar a um terrível clima tropical, vivendo em circunstâncias muitas vezes insuportáveis, padecendo fome e necessidades, em perigos na selva e nos rios, e em perigos entre animais selvagens e tribos primitivas, sofrendo enfermidades e febres tropicais, enfrentando perseguições de pessoas mal intencionadas, vivendo entre falsos irmãos, debaixo de ameaças, apedrejamentos e tiroteios, gozando de boa fama e de má fama, sentindo fraqueza e sofrimento muito, e vendo-se sozinho muitas das vezes, com lágrimas e tristezas, o missionário Gunnar Wingre colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil, obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. Querido, isso é o resumo dos primeiros anos da missão deste missionário em solo brasileiro. Eram muitas as adversidades, eram muitas as perseguições, eram inúmeros os desafios sanitários, sociais, monetários, seja ele qual for, mas eu acho extraordinário porque Gunnar Wingre vai relatar em muitos dos seus diários: eu irei ser fiel a esta obra até o fim. Então nós temos que entender isso. Cristãos leigos na capacidade pelo Espírito, o texto traz para nós a ideia clara que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos e diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho. E aí é interessante, meus irmãos, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. A Antioquia não foi alcançada por grandes apóstolos, mas por cristãos anônimos. Sequer temos os nomes desses homens, mas nós sabemos que eles estavam lá. Eles eram leigos, sem títulos, sem púlpitos, mas cheios do Espírito Santo e da convicção da missão. O texto deixa claro, a mão do Senhor era com eles. Esse é o segredo. Você pode ser o menos qualificado, você pode ser o menos instruído, você pode ser o menor da sua casa, mas se a mão do Senhor estiver sobre ti, você está apto. Você pode ser leigo, mas você está capacitado. O poder de Deus não está limitado a ofícios, mas se manifesta através de corações disponíveis. E aí eu gosto muito de ver e perceber, irmãos, isso é extraordinário, que pessoas comuns falam a língua de pessoas comuns. É por isso que era preciso que fossem pessoas comuns, porque eles iam para a vida cotidiana, eles iam na venda, eles iam no mercado, eles iam nas rodas, nas conversas, eles iriam falar a língua das pessoas. Então, no trabalho, na faculdade, na família, você é o mais eficaz para alcançar pessoas, muito mais do que um pregador famoso, que não conhece a realidade, que não sabe do contexto. É isso que torna a missão poderosa. O evangelho se espalha pela vida de gente comum no dia a dia. Então, fale de Jesus, meu irmão. Fale de Jesus na fila do banco. Fale de Jesus no Uber. Fale de Jesus na cafeteria que você frequenta. Seja um assunto nos seus lábios. Seja algo que não seja crentez, mas que seja comum, seja diário, seja natural. Existe um poder extraordinário no comum, meu irmão.
na conversa simples, no testemunho cotidiano, no abraço sincero, no compartilhar da fé sem formalidade. Não é culto. É uma conversa sincera a respeito daquilo que eu carrego comigo. A força e o poder do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus se fez homem em Cristo. Não podemos esquecer disso. Deus se fez homem em Cristo. Por quê? Porque o extraordinário se fez comum para se comunicar conosco. Deus se fez homem para ser como um de nós. Ou seja, ele trouxe a simplicidade na mensagem. Porque para falar aos homens, ele se fez como nós. Queridos, uma igreja com visão transcultural é essa igreja que vai evangelizar uma cultura grega, a cultura helênica. Esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então, essas pessoas não tinham sequer o background, né, com perdão do termo em inglês, ou plano de fundo, do que era o judaísmo. Eles não sabiam. Algumas referências fazia todo sentido para o povo judeu. Então era fácil identificar Jesus nos profetas, porque havia um background, havia um plano de fundo, um contexto cultural religioso. Agora, como é que você vai falar de Jesus para quem não o conhece, para quem não sequer tem um vestígio da sua existência? Então, Atos 11:20 vai dizer, falaram aos gregos. Esse é o primeiro registro de cristãos judeus alcançando pessoas fora do judaísmo. O evangelho não ficou restrito à cultura judaica, começou a se expandir para outras línguas, costumes e crenças. Jesus havia ordenado pregar a toda criatura. E aqui vemos a igreja obedecendo, mesmo em contexto totalmente novo. Então, esse falar no grego é como se fosse a adaptação de falar na língua dos pecadores. Não significa distorcer a mensagem, mas comunicar de maneira que o outro entenda. Então, isso é o que nós entendemos por consciência missional. Toda criatura, dentro do chamamento, da ordenança do ID de pregar o evangelho a toda criatura, inclui todas as pessoas. Não importa a etnia, cultura ou estilo de vida. A missão transcultural exige preparo, ou seja, estudo, empatia, contextualização e, claro, ousadia, não temer entrar em ambientes diferentes. Então, a missão começa quando falamos na língua de outro, sem perder a língua de Cristo. Nós não podemos fragmentar a mensagem do evangelho, queridos. A mensagem do evangelho ela é pura, ela é verdadeira, ela é completa, ela é coesa. O que nós temos que fazer? Contextualizar para a realidade dos nossos irmãos e irmãs, que não conhecem o que nós conhecemos, que não entendem os mistérios que nós entendemos, mas que padecem a carência de Deus em seus corações. Então, é preciso contextualizar. Os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Aquele público não conhecia a lei, eles simplesmente não conheciam as miúças do que eram os profetas, os salmos, o Pentateuco. Então, a gente precisa entender que eles estavam, em outras palavras, dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único Deus verdadeiro. Então, eles resolveram apresentar o Senhor Jesus como ele é. Os primeiros cristãos adaptavam a forma de comunicar o evangelho ao público que tinham diante de si. Em Atos 11:20, eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus aos gentios, sem depender do conhecimento judaico prévio. Então, como eles fizeram isso? Eles não precisavam provar Jesus como Messias pelas escrituras hebraicas, nem ensinar costumes judaicos que não fariam sentido para os pagãos. O foco era mostrar Jesus como Senhor, chamando as pessoas a abandonar falsos deuses e se voltar para o único Deus verdadeiro. Ou seja, a pregação era uma só. A pregação da voz do deserto, quem era ela? João Batista. E logo em seguida a pregação do próprio Cristo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, é necessário contextualizar, mas não fatiar. A mensagem central não muda. Qual é a mensagem que todo mundo pode entender? Cristo é o Senhor e Salvador. Você deseja ser salvo? Salvo de quê? De você mesmo. Do pecado do seu coração, que te aprisiona, que te maltrata, que te nega a esperança, que te nega salvação. Ô, querido, deixa eu falar para você de alguém que tem poder para fazer o que ninguém pode fazer. Então, o modo de comunicar muda conforme o público. Linguagem. Nós temos que ver que estamos num contexto muito diferente, irmãos, onde há vários exemplos, meios de comunicação. E eu trouxe aqui um exemplo dos fundamentais, que eu acho muito importante, é conversar com jovens nas redes sociais usando referências que eles entendam.
Testemunhar em ambientes de trabalho ou estudo, usando histórias, situações, valores que façam sentido naquele contexto. Dividir com as pessoas a experiência de ser salvo e provocar nelas o desejo de também serem. E isso, queridos, isso é urgente. Eu tenho pesquisado e visto, na verdade, estava assistindo um vídeo muito maravilhoso aqui da professora Manuela Barros, e ela fala justamente sobre isso, sobre como uma nova geração surge a cada instante no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, onde essa geração mais nova não tem conhecimento nenhum de Cristo. Isso é assustador. Mas por quê? Porque nós não temos contextualizado. E esse é um ponto fundamental. O evangelho nunca se fatiará. Ele se contextualiza para ser entendido. Então, isso precisa ser claro para nós. Então, uma igreja que forma discípulos é a base do discipulado. Tudo bem, nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos ganhar almas para Jesus, mas nós precisamos capacitar esses irmãos, discipulando esses irmãos nas verdades das doutrinas bíblicas. Então, quando a igreja tem conhecimento de que o povo está se salvando, e é legal que eles usam a expressão que eram homens bons homens que aceitavam a Cristo, a igreja rapidamente envia Barnabé para lá. Para quê? Porque não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Ao chegar em Antioquia, Barnabé encontra uma igreja viva, cheia da graça de Deus, mas que precisava de instrução contínua. Ele traz consigo Saulo e passa um ano inteiro, ensinando e discipulando aquela igreja, irmão, fundamentando aquela igreja, regando aqueles irmãos. Então, o ponto-chave aqui, não basta apenas ganhar almas, é preciso formá-las na fé, ensinando a palavra e fortalecendo a vida cristã. Eu não me animo, irmãos, quando eu vejo por aí cultos, né, nessas igrejas midiáticas, olha, tantas pessoas aceitaram a Jesus. 50, 60, 100 pessoas aceitaram a Jesus. Aí joga confete para cima, faz toda aquela, né, aquela ação marqueteira. E aí depois a gente não sabe como é a vida desses irmãos. Será que eles têm realmente entendido o que é o evangelho na sua totalidade? Ou será que eles têm acreditado que o evangelho é o evangelho do me dá, me dá? O crescimento saudável da igreja vem de uma junção da evangelização com o discipulado. E aí isso é um problema, irmãos, enraizado desde sempre. E eu falo isso muitas vezes, em muitos lugares. O Brasil não foi cristianizado, o Brasil foi cristianizado, perdão, ele não foi discipulado. Como assim, irmão Felipe? O maior estado brasileiro é São Paulo. A maior cidade do Brasil é a cidade de São Paulo. Nós temos um estado, irmão, chamado Espírito Santo. E a capital é Vitória do Espírito Santo. São inúmeras as cidades, estados, localidades, pontos turísticos que têm uma relação direta com a Bíblia, dentro de uma perspectiva católica, mas ainda assim que dialoga com o contexto cristão. Então nós vamos perceber que o Brasil tem esse entendimento cristianizado, mas nunca foi discipulado. Há um conhecimento cultural ou formal do cristianismo, mas falta ensino profundo e formação de discípulos. E qual é o resultado disso, irmão Felipe? Quando não se tem essas coisas, essa fé superficial que nós estamos vendo o tempo todo, comportamento de cristão desligado da palavra, pouca maturidade espiritual. Irmãos, a igreja está tomada de gente completamente desqualificada para o ensino. É a verdade. E formando pessoas desqualificadas para a vida com Cristo. Irmão Felipe, o que é que você está querendo dizer? Eu estou dizendo, irmãos, que a gente vem como a gente está. Mas nós temos que entender que a verdade nos chama a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E o Senhor se revela por intermédio da sua palavra. Escola Bíblica Dominical, culto de doutrina, estudos bíblicos. Nós precisamos entender que a combinar a evangelização com o discipulado é a única saída. Não apenas acolher pessoas na igreja, mas ensinar, orientar, acompanhar e formar para uma vida transformada em Cristo. Toda glória a Jesus. Evangelizar sem discipular é plantar sementes que não florescem. E aí nós vamos entender acontece pela primeira vez esse apelido carinhoso que nós ganhamos, que é a expressão cristãos, né?
Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos, santos. Era assim que eles eram chamados na igreja de Jerusalém. Mas fora de Jerusalém, agora nós somos chamados de cristãos. E é interessante, porque em Jerusalém os crentes eram chamados de irmãos, crentes, discípulos, santos. Eram conhecidos pelo caminho, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas em Antioquia, pela primeira vez, recebemos o nome de cristãos, que literalmente significa dizer aquelas pessoas de Cristo, ou pequenos cristos, ou reproduções do Cristo. Esse título, irmãos, não era apenas um rótulo, mas um reconhecimento de identidade, da identidade de Cristo e do impacto da sua vida no mundo. Nós éramos tidos como Cristo porque nós vivíamos como Ele. Então, o cristão não é só um rótulo, é a identidade que fala antes mesmo da sua voz. Só a sua presença nos lugares precisa comunicar Cristo. Que seja assim a nossa vida, meu irmão. Que a nossa vida seja um testemunho, até mesmo em silêncio. Que a nossa presença nos lugares manifeste a presença de Deus. E aí a gente vai ver que hoje nós temos vivido esse rótulo de forma pejorativa. Eu digo isso porque o cristão da Antioquia já era pejorativo. Alguns pesquisadores vão dizer que esse termo tinha um cunho jocoso, mas se tornou uma identidade, porque realmente o é. Não é mentira, nós somos cristãos mesmo. Nós somos reproduções de Cristo. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes somos rotulados de forma negativa e pejorativa, e o termo cristão pode ser usado como crítica. Ah, fulano é cristão. Ih, rapaz, é fundamentalista. Ih, preconceituoso. Ih, chato. A pergunta é, por que devemos ser conhecidos como cristãos? Porque nós devemos. Porque a nossa vida deve refletir a Cristo em caráter, palavras e ações. Mas a marca do verdadeiro cristão é a semelhança com Cristo, não apenas a associação religiosa. Deus me livre, irmãos, de ser conhecido só porque sou crente da Assembleia de Deus. Que seja, mas eu quero que as pessoas saibam que eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, isso é o que forma em nós a identidade cristã. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dada pela sua graça. Então, ser cristão não é um rótulo. Não é um rótulo, um título, uma opinião. É uma vida transformada por Cristo. Em Antioquia, o termo cristão podia ser zombaria, mas refletia a dedicação e o entusiasmo daqueles discípulos que viviam sua fé de forma concreta. Irmãos, imagina só uma pessoa chata, tão chata que tudo que ela tem para dizer é a verdade. Mas não é essa verdade que oprime, essa verdade que pode ser confundida com opinião, não. É uma verdade que existe um Deus no céu. Como diz o velho hino, que a letra no papel não pode descrever. Então, hoje, muitas pessoas confundem cristianismo com posições políticas, opiniões, rótulos sociais. Chato, irmãos. Isso é tão chato. Isso é tão pequeno, querido. Eu, sinceramente, eu digo para você sem medo, assim, se a manifestação da sua fé, ela precisa ser identificada a um político, seja ele qual for, é melhor repensar a qualidade da tua entrega. Porque eu quero ser lembrado por ele. Não é assim? Aquele hino moderno, né? É ele, por ele, que eu estou perdendo a minha vida. Que seja assim. Então nós temos que entender que ser cristão é ser definido por Cristo, não por opiniões humanas ou tendências culturais. Tendências culturais passam. Tendências culturais passam. Tendências culturais passam. Mas Jesus permanece. Então vamos fechar nossa aula de hoje. Quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Tem sido um prazer, muito difícil. Às vezes eu me pergunto se realmente devo fazê-lo. Não me sinto capacitado, não me sinto qualificado por inteiro, mas eu rogo a Deus que nos ajude. E aí, quando nós falamos de missão, nós temos que entender que missão é viver como discípulo em ação, levando o evangelho em qualquer tempo lugar. Se isso é o que é missão, nós podemos nos perguntar, e o porquê de fazê-la? Porque o mundo precisa ouvir de Cristo. E cada discípulo tem um papel da expansão do reino de Deus. É sua obrigação. E aí, para quê? Para formar discípulos, fortalecer a vida e impactar o mundo com o amor de Deus. E nós, diante dessas verdades que nós aprendemos hoje, somos chamados a viver na fé, falar a língua do outro e ser conhecidos pelo caráter de Cristo. Tendências passam, mas Jesus permanece. Então a conclusão nos diz: quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto,
Se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Glória a Jesus por isso. Eu sou grato a Deus pela oportunidade. Se Deus tiver você, nada poderá impedir a obra dele. Deus precisa ter você. Se ele tiver o seu sim, se ele tiver a sua disposição, se ele tiver a sua coragem, se ele tiver a sua boca, os seus pés, o seu dinheiro, ele vai fazer. Porque o impossível para nós é rotina. O impossível para nós é rotina para Deus, quando ele tem tudo de nós. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ilumine, que seja uma aula preciosa na sua classe. Eu espero você aqui na próxima semana para a nossa última lição desse trimestre. Não deixe de dar like, comentar, deixar aqui o seu comentário, sua opinião, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula.